isso. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, um versículo apenas, mas mesmo assim devemos abrir nossas Bíblias. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disser. Em outra versão diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra. Ensina-nos a conhecer o Espírito Santo. Ensina-nos a nos relacionarmos com o Espírito Santo. E que nesta manhã saiamos daqui mais fortes e mais conscientes da Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito se fala nesse último ano sobre presencial e virtual, né? Online ou presencial. Nós mesmos estamos anunciando que voltamos com os nossos cultos presenciais. E às vezes eu fico me perguntando se todos nós sabemos nos relacionar com o Espírito Santo de forma presencial. Obviamente, ninguém vê o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está aqui, ninguém vê, mas pode vê-lo ao senti-lo, pode percebê-lo, mas vê-lo, como eu estou vendo vocês e vocês a mim, não. Mas precisamos agir como se estivéssemos vendo. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele naquele momento, todos que estavam com Ele até ali, receberam e o aceitaram, receberam a salvação, receberam a graça de ter a vida eterna, a regeneração. Mas a partir dali, depois que ele sobe, depois que ele ressuscita, passa ainda 40 dias aqui na terra, e depois ele sobe, ele envia o Espírito Santo. Então, aqueles que estiveram com ele, o receberam, viram dele, perceberam nele e aproveitaram dele, mas agora a partir dali, o Espírito Santo serve para nos incluir em Cristo. Então, todos que vieram depois de Jesus e que o aceitam pela fé. E o Espírito Santo é que nos inclui em Cristo. Ou seja, copia e cola. Então, ele pega a mim e a você que agora, no século XX, eu, e no século XXI, alguns receberam Jesus. Ele é responsável por incluir essa pessoa em Jesus. Mas muito mais que isso, muito mais que isso. Ele estará conosco, nos fará lembrar todas as coisas, e fará mais um montão de coisas que nós nos esquecemos, ou até, quem sabe, alguns não sabem. Essa mensagem está distribuída em duas mensagens. A mensagem de manhã e a mensagem da noite. À noite eu estarei falando sobre os enchimentos do Espírito Santo. E agora pela manhã, o título dessa mensagem, o Espírito Santo e nós.
Nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo. Saber usá-lo vai ser de grande valia para nós. Em tudo ele é útil, absolutamente tudo. Então eu queria que enquanto eu estivesse falando no Espírito Santo, você imaginasse Jesus em pessoa e você ao lado de Jesus, porque o Espírito Santo te incluiu em Jesus. Então imagine eu andando aqui com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. É como se você estivesse falando: Jesus, eu estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo. Desde as pequenas coisas, desde as mínimas coisas, os mínimos detalhes, as coisas que talvez nós achássemos, eu não preciso do Espírito Santo, mas Ele nos ajuda até nisso, em todas as coisas, as mais difíceis, as mais chamadas impossíveis, até as pequeninas coisas. A primeira coisa que nós precisamos saber do Espírito Santo é que é Ele que nos dá poder. Ah, pastor, o senhor disse aí uma coisa, lógico que é Ele que nos dá poder, mas muitas vezes nós agimos sem sabermos que é Ele que pode nos dar poder e ficamos sem poder. Nós não temos poder a não ser pelo Espírito Santo. E toda vez que nós desprezamos isso, ou seja, abrimos mão disso. Quando eu digo desprezar, não é assim, não, você não é, eu te desprezo, eu não quero. Não, desprezamos essa chance que nós temos. Abrimos mão disso, nós sofremos. Os 12 andaram com ele o tempo todo, com Jesus. Preciso dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo intercede por nós. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, ele fica triste. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Mas os 12 andaram com Jesus, com o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo, porque Jesus estava ali, não precisava dele. Por isso, quando ele vai, ele envia outro Jesus, outro Consolador, outro ajudador, chamado Espírito Santo. Porque para habitar em mim não pode ser uma pessoa dentro de mim. Tem que ser o Espírito Santo. E apesar de virem tudo, de estarem presenciando o grande poder de Deus, de Jesus, eles por si não tinham poder. Em Lucas capítulo 9, no versículo 1, Jesus envia os 12. E olha o que ele diz lá. Ele diz assim: enviou os 12, dando a eles poder, autoridade. E ele chama a atenção, irmãos, que ele dá autoridade sobre os demônios, para expulsar os demônios. Concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Mas no versículo 37 do mesmo Lucas 9, um pai traz um menino possesso para que os discípulos pudessem orar por ele. E no versículo 40, o pai diz: roguei aos teus discípulos, falando com Jesus, que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Como? Se eles tinham todo o poder e autoridade. Aquela poder e autoridade foi delegado a eles, foi dito assim, eu faço um discernimento disso. Jesus disse: vocês vão ter uma ideia de como vai ser depois que eu for. Vocês vão ter toda a autoridade, que eu vou mandar para vocês. Aquilo que eu tenho, eu vou delegar a vocês, eu vou passar a vocês. Vamos lá e experimentem isso. Quando eles voltam, eles não conseguem expulsar aqui. Por isso é que em Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus não diz que eles tinham, mas ele diz: vocês receberão o poder. Se eles receberão o poder, é porque eles ainda não tinham o poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis, futuro, poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Então não adianta você imaginar que você pode fazer as coisas. Se você é servo de Deus, você necessita do Espírito Santo. Se você é servo de Deus, você necessita do poder do Espírito Santo. Domingo passado, e nós vamos bater muito nessa tecla, nós vamos avivar o Espírito Santo em nós. Nós vamos avivar a igreja no sentido de reconhecer o Espírito Santo e de que ele é útil e ele é presente na nossa vida. Nós temos que aprender, cuidado para você não trocar as coisas e só conversar com o Espírito Santo. Está bem, irmão? Quando você for pedir batismo com o Espírito Santo, você não pede ao Espírito Santo, você pede a Jesus, porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É a Trindade, é tão perfeita, que Jesus executou os planos de que Deus pensou. E o Espírito Santo está continuando esse trabalho como Jesus e como Deus, mas em Espírito. Parece complicado, mas não é. Domingo eu lancei uma campanha aqui, perguntei a alguns irmãos, vários levantaram a mão. Dentro da nova visão da igreja, nós não vamos controlar as pessoas e fotografar e dizer, você falou, quantas vezes você orou essa semana? Não vamos perguntar. Eu acho que isso é uma atitude que cada um tem que ter com o Espírito Santo, e não comigo. E que nós, quando levantássemos de madrugada, você pode fazer isso durante o dia, mas quando levantássemos de madrugada, perdêssemos a hora, por que houve e tal? É o Espírito Santo te chamando para orar, para interceder. Você começasse a falar com ele, Senhor, Espírito Santo, manda para nós, manda visitantes, manda as pessoas que estão afastadas, move o coração das pessoas. Eu não vou perguntar quantos fizeram isso, porque eu sei que todos que prometeram fizeram. Tenho certeza que fizeram. Às vezes nem levantaram, fizeram deitados, acordados, olhando para os... Não tem problema. Você não precisa levantar, ir lá na sala, ajoelhar. Se você quiser fazer, se te sentes melhor, faça. Mas não é necessário, desde que você converse com o Espírito Santo. É importantíssimo. E nós vamos bater nessa tecla, de conversar com o Espírito Santo, de falar com o Espírito Santo. Porque só assim nós vamos saber como é que o Espírito Santo age. A segunda coisa que o Espírito Santo faz em nós, ele nos dá segurança. Estamos vivendo momentos de insegurança. Insegurança para tudo. Em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, fala dessa segurança, de que somos filhos de Deus. Eu preciso ter essa segurança de que eu sou filho de Deus. Ele é aquela força, dá aquela força para mim, dá uma força para mim. Espírito Santo, dá aquela força, Espírito Santo. Nós às vezes temos a facilidade de falar isso com as pessoas. Fulano, dá uma forcinha para mim lá. Experimente falar, Espírito Santo, dá uma forcinha aí, Espírito Santo, porque eu estou meio cambaleando aqui, estou meio fraco. É aquela força que nos falta em momentos difíceis. Que momentos difíceis? Eu não sei qual é o seu momento difícil. Eu sei qual é o meu. Eu não sei avaliar o seu momento, a sua fraqueza, eu não sei quanto você aguenta. Mas no seu momento difícil, o Espírito Santo te dá segurança. Diz Romanos 8, 16 e 17, diz assim, 8, versículos 16 e 17. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Opa, eu sou herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos de seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O sofrimento, isso já é o título da próxima. Então ele nos dá segurança. Irmãos, eu não conheço o melhor remédio. Eu não conheço o melhor remédio. Há muitos por aí. Para você ter segurança, faça isso assim, faça isso assim assado. Mas para você ter segurança, clame pelo Espírito Santo. Irmãos, pode parecer que eu esteja falando uma coisa assim, poxa, mas todo mundo sabe isso. Mas você tem experimentado isso? Quantos de nós temos nos sentido inseguros nos últimos tempos? Quando estávamos pensando que a pandemia estava acabando, agora vem uma tal da variante. E a variante já deixou de fabricar há muito tempo, né? Da Volkswagen.
Vem a variante, que diz que é muito pior, que vai muito mais rápido. Que insegurança! Mas você sabe qual é a maior segurança? Porque disso nós já sabemos e tem alguns se livrando. É do que não sabemos que vem pela frente. São inseguranças. Mas isso é inerente ao mundo que vivemos, ao ser humano. Por isso o Espírito Santo precisa nos dar essa segurança. Essa segurança precisa ser visível em nós. Não quer dizer que você nunca vai ter medo. Eu sempre gosto do exemplo, quando fala de medo, segurança, falta de segurança. Eu gosto de Josafá, lá em 2 Crônicas 20, quando ele soube que vinha um povo contra ele, muito mais numeroso, muito mais poderoso, ele teve medo, diz logo no início. Versículo 1 e 2, ele teve medo, mas ele buscou a segurança, ele buscou a face do Senhor, ele buscou nós hoje, o Espírito Santo. E quando ele buscou o Espírito Santo falou com ele, Deus falou com ele no meio da congregação. Levanta um servo, Jaziel, e fala com ele no meio da congregação. E disse, não temas, o que ele está dizendo? Tenha segurança. Essa guerra não é sua, é minha. Uhul! Eu sou herdeiro. Irmãos, isso não pode ser virtual, isso tem que ser real. Terceira coisa, ele nos dá conhecimento e sabedoria. Sabe o que é isso? Ele nos mostra diagnósticos. Ele nos mostra causas, ou a causa. Ele nos mostra a raiz da coisa. Só se você não quiser que ele não te mostre, aí ele não te mostra. Mas se você quiser e pedir, ele te mostra. E ele não só nos mostra, mas ele nos ensina como agir nessa situação. A palavra de conhecimento, que em algumas versões diz a palavra da ciência, tomar ciência, não é ciência, e o cara é um cientista, não, é ciência, tomar ciência. Por isso que as mais atualizadas dizem a palavra do conhecimento, conhecer. O que está acontecendo aqui? Há muitas vezes que nós jogamos nas costas do diabo uma coisa que não é do diabo. Mas há muitas vezes que nós estamos lutando por coisas carnais e são espirituais. Chama-se conhecimento. Quem te dá isso é o Espírito Santo. Num dos dons, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele te dá esse conhecimento. E é tremendo, irmãos, você discernir o que está acontecendo. Mas além disso, ele também te dá a sabedoria, que não tem nada a ver com inteligência. Conheci muitos homens, meu pai era um exemplo, semi-analfabeto, mas que sabedoria ele tinha de Deus. Meu pai e minha mãe. Meu pai era até um pouco mais iletrado do que a minha mãe. A sabedoria, já vi pessoas no interior, quando eu já fui visitar igrejas, já vi desde criança, pessoas que nem falar direito sabem, não tiveram oportunidade de estudar, mas tem uma sabedoria tremenda. É dessa sabedoria que eu estou falando. É como você toma conhecimento e sai metendo os pés pelas mãos? Não, ele te dá a sabedoria de agir. Em momentos inusitados, você não sabe como fazer. É como se diz na gíria, você está no mato sem cachorro. E aí ele te dá o conhecimento, mas te dá a sabedoria. É para ir ou é para ficar? É para ir quando? Agora ou depois? É para ficar em que situação, em que posição? Como é que você fica? Eu queria que essa igreja começasse a treinar, a conversar com o Espírito Santo e a agir e sentir o Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós estamos nos preparando e eu quero treinar a igreja para isso. Nós vamos fazer juntos, eu não estou dizendo que eu estou super preparado, mas eu tenho algum conhecimento e nós vamos juntos melhorar isso, inclusive o meu conhecimento. Vamos juntos, de nós estarmos aqui, você estar aí num momento desse aí, ó, estamos aqui, estou pregando, alguém está falando e o Espírito Santo te dá um conhecimento, o Espírito Santo te dá uma sabedoria. E te revela alguma coisa. E dá a sabedoria para dizer, isso precisa ser dito. E dito hoje, dito agora. E você procurar um dos líderes, os pastores e tal, e dizer, olha, o Espírito Santo está me falando. Isso já aconteceu aqui
mas deu uma apagada. E nós vamos retomar, porque o inimigo quis que nós esquecêssemos disso. Os irmãos vão se lembrar, os mais antigos que estão aqui conosco, quantas vezes o Senhor movimentou uma pessoa aí no meio e disse, levantou, veio até o nosso ouvido, porque é assim que precisa funcionar. Disse, olha, estamos sentindo disso, isso assim, aí a gente diz, vamos fazer assim, vamos fazer assado, ou vai você e fala, ou então espera um minutinho, e o Espírito Santo vai dando a sabedoria. A quarta coisa que o Espírito Santo faz, ele nos ajuda. Que ajuda? Ele é um auxílio em todas as horas, em todos os assuntos. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Em Romanos ainda, no capítulo 8, e no versículo 26 e 27, diz, do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Mas não sabemos mesmo. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Em outras versões diz, inexprimíveis, que não dá, não é inexprimíveis não, inexprimíveis é que não dá para espremer, tá, irmãos? É inexprimíveis, é porque cantam aquele corinho, inexprimíveis, não, é inexprimíveis, ou seja, que não dá para expressar. Ou seja, nem você sabe que o Espírito Santo fala com Deus, e Ele intercede por nós. Eu costumo dizer que é como um neném, pequenininho assim, está começando a falar, e aí ele fala assim para a mãe, mamãe, dá água. E o que ele está falando? A mãe está pedindo água. Como é que a mãe sabe? A mãe sabe. Como é que Deus sabe? Deus sabe, o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo sabe? O Espírito Santo sabe. Por isso que nós não temos que ter preocupação para orar. Pastor, eu não vou orar porque eu não sei orar. Ué, mas você já está falando. Orar é falar. Como que você não sabe falar? Você sabe falar. Quantas vezes alguém já chegou diante de um juiz, ou alguém diante de uma autoridade para pedir uma coisa e pediu errado, mas o cara entendeu o que ele estava querendo. Quando nós oramos, nós somos auxiliados. Mas não é só nesse auxílio, é auxílio mesmo, é ajuda mesmo. Irmãos, precisamos aprender, eu quero repetir, que eu estou falando uma coisa que parece ser assim um óbvio ululante, mas não é um óbvio ululante. Eu estou chamando a igreja a praticarmos aquilo que nós já sabemos e que está guardado na prateleira, está guardado no armário. Espírito Santo, me ajuda. O trânsito aqui todo interrompeu agora, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, o que eu faço? Eu preciso chegar, o senhor sabe disso? Aí o Espírito Santo assim, ó, tem uma rua aqui à esquerda. Uma rua à esquerda? Mas nunca entrei. Entra aí nessa rua à esquerda. Você crê nisso? Não canso de contar o exemplo do meu pai. A minha mãe orando, quando soube, alguém foi lá de noite dizendo, cadê o senhor Antônio? Ele foi lá na Pratinha, um bairro, um distrito, né, da cidade, está lá na Pratinha, foi para lá e tal, vai voltar tarde. Nós precisamos arranjar um jeito de avisar ele que fulano está na encruzilhada tal, esperando ele, vai matar ele. Tinha lá uma desavença com meu pai, porque meu pai matou o cachorro do cara, porque meu pai já estava conhecendo o Evangelho, e minha mãe cantava que Jesus é meu piloto, e o homem botou o nome do cachorro de piloto. Ele falou, não, piloto não, piloto é Jesus. E o dia que o piloto entrou para morder no porco lá, que o papai criava e tal, e coisa, ele deu um tiro e matou o piloto. E o homem queria matar o papai. E como é que avisa? Não tinha celular. E minha mãe dobrou o joelho e falou, Espírito Santo, só o Senhor pode ir lá. E eu tenho certeza, e orando, quando chega bem tarde, chega o papai. O cavalo, aquele silêncio, o cavalo, ela olhou pela greta e viu que era o papai. Falou, não é possível, ele entrou dentro de casa. Homem, como é que você fez? Como é que você passou? Já. Essa mula, ele tinha uma mula boa. Essa mula não quis vir hoje pelo caminho que eu venho sempre. E eu, olha como é que ela está. Cortei ela de espora. Me dava de espora, ela dava 2 para frente e 4 para trás, e pulava, quase me derrubava. Meu braço está doendo de segurar nas rédeas, e cortar e bater, metia a tala, bati na boca dela, meu pai ficou nervoso. E você veio por onde? Veio por um caminho que eu nunca vi.
Eu dei corda para ela, eu dei rédea, ela entrou no caminho, passou, foi sair lá na fazenda de não sei de quem, e cheguei aqui agora. Lembra disso, Ângela? A mamãe contava isso lá, meu irmão Arlindo contava isso de vez em quando. Isso é verdade, irmãos. Se você um dia for em Guaçuí e ainda tiver uma das pessoas, ainda tem lá, você pode consultar. Eu já consultei isso lá, porque eu não era nascido. E eu fui consultar, e é caso verídico. Espírito Santo, me ajuda. Nós precisamos confiar nisso, irmãos. Se nós estamos perdidos, nós não valemos de nada. Nós somos iguais a todos os outros que seguem a outros deuses. Nós temos que ter uma diferença, nós temos que estar no outro patamar. Ou você está no outro patamar, ou você não é nada. Como dizem os portugueses, desculpe lá. É assim que eu penso, irmãos. Meu Deus do céu, é só para ir para o céu, mas enquanto eu estou aqui, eu não tenho nenhuma vantagem. Não tenho que ter essa vantagem. Ontem estávamos numa pequena reunião, revi alguns amigos, estava conversando com uma irmã, que oramos por ela aqui, conhecida nossa antiga, né? Que teve um infarto, e o infarto é fulminante, mas nela não foi porque ela não morreu. Mas que coisa impressionante, ela estava num lugar que era hiper improvável que tivesse um médico lá, para começar a conversa. Mas estava não um médico, estava um senhor, como é que chama do coração? Cardiologista, um senhor cardiologista. E quando chega aqui em Niterói, diz, você foi salva porque aquele cardiologista estava lá, porque ele soube ler o teu exame, porque o seu exame não diz nada. Em outras palavras, ela disse para mim, que o exame diz assim, pode ir para casa, isso não é nada demais. E ela viria e morreria no meio do caminho. Mas o remédio que o médico deu, disse, não, esse remédio é um remédio perigoso, mas eu sei que eu posso dar por isso. O que esse camarada estava fazendo lá? Espírito Santo. Pastor, é coincidência. Ele estava lá e ela foi para lá passar o final de semana. Não, ele foi mandado para lá para cobri-la. Se você não crê assim, abandone esse Jesus, meu amado. O Deus que cuida dos mínimos detalhes, eu estava vendo se eu inverter as coisas aqui, não vai furar, tá? Eu estava vendo um noticiário há um tempo atrás, uma montanha aí, não sei aonde, aí na América do Sul, e lá no alto tem uma flor, que ela é profunda, e nenhum beija-flor consegue colocar o bico até onde precisa ir lá para fazer o que tem que ser feito, hein? Pois Deus criou, só tem um beija-flor naquela região, só tem eu. O cara tem um bico desse tamanho. Eu não sei quantos já viram esse noticiário. E o cara disse assim, Deus proporcionou um beija-flor para esta planta, não a planta para o beija-flor. Porque ele com um bico desse tamanho pode coisar no raso. Quem precisa do bico é ela. Amém ou não? Se o bico é pequeno ou é grande, mas se a profundidade é pequena, tanto faz o bico ser grande ou pequeno. Mas ele providenciou um beija-flor para aquela flor. Ah, meu irmão, quando eu vi isso, eu disse assim... O quinto ponto, ele é o nosso intercessor. Não somente com Deus, mas nas lutas e batalhas quando não sabemos como agir. Está ligado mais ou menos na ajuda. Existem lutas, existem batalhas que nós falamos assim, não dá mais, eu vou jogar a toalha, eu vou jogar a toalha. Quantas vezes você disse, eu vou jogar a toalha? Levanta a sua mão. Quantas vezes você disse, eu vou chutar o balde? Quantas vezes você disse, eu vou abandonar? Mas aí você lembra, não, eu tenho um diferencial, eu estou no outro patamar. Eu queria que você hoje passasse a dizer, eu estou no outro patamar. Amém? Você está no outro nível, irmão.
O diabo quer que você não entenda isso e não enxergue isso, mas você está no outro nível, eu estou no outro nível. Cuidado para não dar um ar de superioridade para as pessoas, é com relação ao inimigo. Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo. Uau! Ele é o nosso intercessor. Muitas vezes nós, amados, estamos procurando. Você conhece alguém para resolver um problema? Fulano, aí liga para o outro. Fulano, você conhece algum deputado? Você conhece um senador? Você conhece um governador? Você conhece um vereador? Você conhece alguma coisa que termina em or? Alguma. E nós esquecemos que nós temos o Espírito Santo. Irmãos, eu não estou dizendo para não pedir ajuda. Nós temos que ajudar uns aos outros. Mas chega um momento que não tem jeito. Uma vez, a irmã Priscila me ligou pedindo oração, talvez ela nem se lembre disso. E ela estava indo para uma audiência. E ela disse, pastor, intercede aí por mim. E ela usou esse termo, intercede por mim. Eu fui falar com o intercessor, porque eu não sei, primeiro que eu não sou advogado, e nem sou juiz. E ela disse, assim, é um caso difícil que ela pegou, e não precisa detalhar, nem lembro mais o detalhe, mas era uma coisa assim, tipo, só Deus. Lembra disso? E quando ela chegou lá, o mais engraçado é que ela me disse que ela não precisou de falar, a coisa foi resolvida, porque tem um intercessor. Irmão, ou eu creio nisso, ou eu vou para outro canto. Para finalizar, talvez você não esteja percebendo todas essas coisas, porque te falta enchimentos. O enchimento é que faz toda a diferença. Pega essa palavra, enchimento. Quando escreva isso, eu já estou entrando na mensagem da noite. E hoje à noite eu começo por aqui. Eu remendo aqui e vou embora. Vou falar sobre os enchimentos. Mas quando aceitamos a Jesus, eu quero que você anote isso. O Espírito Santo faz uma obra quíntupla em nós. O Espírito Santo regenera o pecador arrependido. Ouça comigo aqui. O Espírito Santo batiza o pecador, não é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo arrependido. O Espírito Santo faz morada no pecador arrependido. E o Espírito Santo sela o pecador arrependido. E a quinta coisa, o Espírito Santo enche o pecador arrependido. Quando um homem aceita Cristo, ele é regenerado, batizado, habitado e selado para sempre. Pastor, só falou 4. Esses 4 são para sempre. O Espírito Santo não arranca selo de ninguém, não desregenera, não fala assim, você andou muito, eu vou te batizar de novo, há um só batismo. Mas o quinto ministério, que é o enchimento, pode ser perdido. E por isso nós devíamos pedir por ele tantas vezes quantas forem necessárias. Em Efésios 5,18 fala, enchei-vos do Espírito. No livro de Atos, os cristãos experimentaram vários enchimentos, muitas vezes. Só vou dar alguns exemplos para nós concluirmos. Em Atos 2,4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro estava ali. Então Pedro foi, eu vou pegar o personagem Pedro. Pedro foi cheio do Espírito Santo em 2,4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Pedro estava lá. Então vamos pegar o Pedro e tirar o Pedro do meio. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 4,8, ele novamente, mais tarde, foi cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou autoridades e líderes do povo. Em Atos 4,31,
ao serem liberados pelas autoridades, estavam presos, Pedro e João, procuraram os irmãos para contar o que tinha acontecido, e reunidos foram orar, e moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E ao longo do livro de Atos, vocês vão ver várias vezes, os enchimentos são vários. O que é que nos faz perdermos alguma coisa? É porque não fomos salvos? Não, é porque não estamos cheios. Porque se eu estou cheio, eu não cometo as coisas que eu deveria cometer. Perdão, eu não cometo as coisas que eu não deveria cometer, isso mesmo, pecaminosas, entristecimento do Espírito Santo. Mas se eu não estou cheio, eu posso pecar, embora seja salvo. Por quê? Porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Meu amado e minha amada, olha para mim. Aumente o teu recipiente, porque até Jesus voltar nós temos que estar cheios, o tempo todo. E de noite eu vou falar mais sobre os enchimentos e como nós agimos nos enchimentos e o perigo de sermos cheios uma vez só. Está errado. Vamos para de noite. A diferença em nós é o enchimento do Espírito Santo. Eu quero que você hoje coloque na sua vida mais um parceiro. Coloque no seu grupo de WhatsApp. Coloque no seu grupo de Instagram. Coloque no seu relacionamento de Facebook, de Twitter, o Espírito Santo. Você precisa desse ajudador. Um dia eu vou dar aqui testemunho só das coisas que o Espírito Santo me ensinou e me deu sem eu saber. Uma delas foi reger um coral e uma cantata de Natal enorme. A Ângela estava lá cantando, sem conhecer uma nota musical. Sabia? Pois é, Espírito Santo. E quando eu estou lá regendo e dizendo que essa nota está errada, e o organista lá, o cara que está errada mesmo, desculpa. Quem falou para mim? O Espírito Santo. Eu não sei. Fique de pé, eu quero orar para que o Espírito Santo esteja mais próximo de você. Vamos terminar. Aleluia. Aleluia. Se você não fez isso nesse culto da manhã, faça no da noite, faça no próximo domingo, faça no outro, treine, falar, Espírito Santo, vou começar a ouvir a mensagem agora, começa a falar comigo, vai falando, e Ele vai te revelar coisas indizíveis, porque é assim que funciona, irmão. Nós não estamos aqui para ficar só recebendo e guardando, nós temos que entregar também. Quem quer vir comigo? Irmãos, Deus me tirou do hospital porque Ele precisa de mim ainda em alguma área. Eu não sou insuperável. Vocês creem que essa igreja aqui continuaria se eu não estivesse aqui? Creem, irmãos, amém, amém. Porque a igreja é minha, é a igreja de Cristo. Mas se Ele me trouxe aqui, é porque Ele tem alguma coisa ainda para eu terminar de fazer, que não terminei. E eu queria convidar você a vir comigo. Desde 36 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, minha vida mudou muito. Mas eu quero confessar para vocês, nesses 30 dias no hospital, eu vi muita coisa que eu não sabia. 34 fazendo, 30 dias me mostrou, não demorei 30, com 5 eu já tinha sabido que, caramba, tem muita coisa, porque o Espírito Santo é inesgotável. Vem comigo? Vamos juntos? Olha para alguém que você quiser e fala assim, vamos juntos. Mas fala com fé, meu irmão, fala com fé, vamos juntos. Agora se ele falou vamos, ele falou para você vamos, falou para você? Se segura, porque ele vai vir em você. Ele vai vir em você, fulano. Me ajuda numa coisa, eu disse, não, eu não, fala com o Espírito Santo. Ué, mas como é que eu falo para você olhar e ver Jesus, se você não conseguir vê-lo em mim?
Então nós temos que estar dentro dessa sintonia aí, irmão. E pegando uma pregação lá de trás que eu fiz aqui, nós precisamos ser os podadores, fazer o irmão crescer mais. Ô irmão, estou vendo que a irmã está dando uns frutos legais, mas eu vou ajudar aqui, vou podar. Para quê? Para que ela dê mais fruto ainda. E não pisar na irmã e jogar para ela parar de dar fruto. Amém ou não? Pai querido, revela para nós, Espírito Santo de Deus, revela nesta manhã ainda, revela durante o esforço, a escola bíblica dominical que vamos ter daqui a pouco, revela, Espírito Santo, revela para aqueles que se dizem enferrujados, revela, Espírito Santo, mostra as coisas que nós temos que realizar aqui, Senhor, mostra, Senhor, onde é que nós temos que ir, quem que tem que fazer o que aqui na igreja, Senhor, revela, Pai, revela, eu não sei, revela, Espírito Santo, eu estou te pedindo, revela, o Senhor nosso ajudador, nosso intercessor, dá-nos poder, Espírito Santo. Jesus, batiza-nos com o Espírito Santo, aqueles que não são batizados, Jesus batiza com o Espírito Santo, batiza Jesus com o Espírito Santo, vem sobre nós como uma nuvem de poder. Espírito Santo, toma essa igreja para si, aleluia, tira nosso medo, Espírito Santo, dá-nos segurança. Põe a mão no teu coração e diga, Espírito, se você tem, Espírito Santo, tira o meu medo, tira meu medo de morrer, tira meu medo, Espírito Santo, tira. Oh, ribalabachua, siriande canta. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo, fala conosco, capacita os líderes dessa igreja, Espírito Santo, dá uma unção dobrada, Espírito Santo, remove, Senhor, os impedimentos daqueles que podem e não estão fazendo nada para Ti aqui na igreja, Pai, para Ti, não para nós, para Ti. Ó Espírito Santo, atua, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, pode assentar, meu querido.